Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, vamos prosseguir então com os nossos estudos. Enquanto o nosso calendário acadêmico não retorna, enquanto as aulas normais não retornam, né? A gente está tentando fazer uma proposta onde toda semana a gente tenta trazer algum assunto para vocês, né? Algum assunto interessante, algo que amplie aí a nossa visão sobre a área de computação de maneira geral, né? E bom, essa semana eu proponho a gente estudar um pouco sobre a computação paralela, né? Um pouco do ponto de vista teórico e um pouco também do ponto de vista prático. Bom, o que é a computação paralela? Alguns processadores, na verdade, hoje, atualmente, praticamente todos os processadores que estão disponíveis aí no mercado, eles são dotados de mais de um núcleo de processamento, né? Então, isso é o que nós chamamos de processadores multi-core, né? Então, significa que em um único encapsulamento de processador, eu tenho ali mais de uma CPU. Então, por exemplo, no caso de um processador que seja dual core, né, isso significa que dentro dele existem duas CPUs. No caso de um processador quad-core, significa que dentro dele existem quatro CPUs, né? E, por exemplo, também no caso de um processador octa-core, significa que ali existem oito CPUs. Tá? Obviamente, conforme eu aumento a quantidade desses núcleos de processamento, eu também estou aumentando ali, de maneira geral, o desempenho do meu sistema como um todo. Tá? Por quê? O sistema operacional, né, que é o grande gerente do computador, né, o que ele vai fazer? Ele vai alocar, deixa eu escrever aqui o sistema operacional, ele vai alocar os diferentes processos que estão em execução na minha máquina para esses núcleos, para que eles possam efetivamente serem executados em paralelo, tá bom? Então, assim, dentro de um mesmo núcleo, eu posso ter alternância entre vários processos, mas em um dado momento, em um dado intervalo de tempo ali, um intervalo bem curtinho de tempo, só existe um único processo, um único fluxo de instrução sendo processado. Agora, se eu tenho, por exemplo, como é o caso dessa figura aqui, né? Um processador onde eu tenho quatro núcleos, isso significa que fisicamente, espacialmente, eu tenho quatro processos, quatro programas que estão sendo processados ao mesmo tempo, tá? Então, com isso, eu tenho um ganho significativo de desempenho. Se eu pegar, por exemplo, aqui a minha CPU, né, o meu computador, né, e fizer uma contagem aqui do número de processos, né, então eu vou imprimir aqui isso daqui, eu já mostrei isso daqui para vocês no passado, mas cada linha que eu tenho aqui, né, representa um processo que está em execução. Tá? Quantas linhas que eu tenho aqui? Então aqui eu tenho um total de 222 linhas que foram exibidas, mas eu tenho que descontar a primeira linha, que ela é só um cabeçalho. Então eu tenho um total aqui nesse momento de 221 processos, né, que estão sendo executados ali em paralelo. E no caso do meu processador, né, ele é um Intel Core 5 de quinta geração, se eu não me engano, não sei se é quinta ou quarta, não estou me recordando de cabeça agora, mas ele tem quatro núcleos de processamento. Quatro núcleos de processamento. Então, em um dado momento, o sistema operacional consegue alocar quatro desses 222 processos aí, né? Atualmente, né, gente, eu trouxe aqui uma figura aqui uma figura não, uma página da Wikipedia com uma arquitetura mais atual, a Comet Lake, tá? Uma arquitetura de processadores da Intel do ano passado, tá bom? Ela
ela foi aqui, deixa eu ver, Intel anunciou, tá, opa, desculpa, cliquei aqui no lugar errado. Mas ela foi introduzida aqui, né, para o mercado mobile em 21 de agosto de 2019, né? E para o mercado, ele lançou aqui uma série nova dela, baseada na mesma arquitetura, em 2 de abril de 2020, bem recentemente, né? E o mercado de desktop, ele foi... Essa arquitetura aqui foi lançada em 30 de abril de 2020. Então é uma arquitetura bem nova, né? Aqui no caso do Xeon, para processadores de servidor, 13 de maio de 2020. Então ela é bem nova essa arquitetura, né? E aqui eu tenho alguns processadores, né, dessa arquitetura. Então a série Core 9, Core 7, Core 5, Core 3, Pentium e Celeron, né? Então aqui está desde a série mais potente para a série mais baixa. E dentro de cada série aqui eu tenho vários modelos, tá bom? Provavelmente eles foram colocados aqui, tá, por ordem, vamos dizer assim, de desempenho, tá bom? Então esse 10900K seria um processador mais potente, por exemplo, do que esse 10900KF, né? Ou no mínimo ele ofereceria aí alguns recursos que o KF não ofereceria, tá? Eu não tenho detalhes aqui, mas a ideia é isso. E provavelmente deve ser isso mesmo, porque os preços aqui também eles estão em ordem do maior para o menor, né? Então o preço, querendo ou não, também influencia em tudo isso. Aqui está o clock, né? O clock dos processadores, né? Um clock com Turbo Boost 2.0, Max 3.0. Então, olha que incrível. Esse processador aqui, uma curiosidade, ele pode atingir 5.2 GHz. Isso é muita coisa, né? A quantidade de memória cache, né? A tensão que eles trabalham, né? A memória que eles suportam e tudo mais. Bom, mas eu queria focar aqui com vocês nessa coluninha, né, de cores e threads. Então, o que é isso? Aqui eu tenho a quantidade de cores, de núcleos desse processador. Então, por exemplo, o Core 9, né, ele é um processador, uma linha de processadores da arquitetura Comet Lake, que possuem 10 núcleos de processamento, né? Já o Core 7, ele é um processador com uma linha de processadores com 8 núcleos de processamento, né? O Core 5, 6 núcleos de processamento. O Core 3, 4 núcleos de processamento, né? E o Pentium Gold, 2 núcleos de processamento, e o Celeron, 2 núcleos de processamento. Então, obviamente, conforme vou aumentando aqui a quantidade de núcleos, o desempenho vai subindo, né? Não é só a questão do clock, da memória cache que vai mudando, isso aqui também vai influenciando, tá? Por tudo que eu acabei de falar para vocês. Essa questão da thread aqui, né? A thread, ela é um recurso do processador. No caso da Intel, a gente está falando de uma tecnologia chamada Hyper Threading, né? Que por núcleo eu consigo ali criar 2 núcleos virtuais, tá bom? Então eu consigo executar o que nós chamamos de 2 threads, que são 2 fluxos de instrução diferentes dentro do mesmo processador. Então, de certo ponto de vista, né, é como se esse processador tivesse, na verdade, 20 núcleos virtuais. Então são 10 núcleos físicos e 20 núcleos virtuais, tá bom? Então eu consigo executar aqui 20 tarefas simultâneas dentro de um processador Core 9, tá? É bastante desempenho, tá? Também o valor, meu Deus do céu, né? O custo Brasil disso daqui, provavelmente você pode multiplicar aí atualmente, né, do jeito que está o dólar, você pode multiplicar isso por 12, 13, você vai chegar no preço desse processador, né? Bom, mas enfim, né, cada processador então tem uma quantidade de núcleos e isso significa que é a quantidade de tarefas que ele consegue desempenhar simultaneamente, tá? Olha só que interessante, aqui a gente tem uma visão macroscópica de um processador, né, e é possível observar ali o circuito que foi impresso, né, e a área
correspondente aqui a cada elemento dentro do circuito. Então dá para observar que o interessante é que a memória cache desse processador ela ocupa um espaço muito razoável, né? A cache compartilhada L3, a L2 e a L1, cada processador aqui, cada núcleo vai ter uma individual, e a cache L3 ela é compartilhada para todos esses núcleos. E aí eu tenho aqui outras funcionalidades aqui dentro, como controlador de memória, né? Áreas para cuidar de dispositivos de entrada e saída, né? Do controle de entrada e saída. E aqui dentro, então, eu tenho os 4 núcleos desse processador, né? Então, é possível observar que eles nem ocupam tanto espaço, no caso da arquitetura Nehalem, né? Eles nem ocupam tanto espaço assim. E a tendência, a Nehalem, ela é uma arquitetura, se eu não me engano, de 2005, 2006, se eu não me engano, perdão se eu passar a data errada, mas ela já é bem antiga, né? E a tendência é que esse espaço aqui desses processadores, desses núcleos, desculpa, eles diminuam com o tempo, tá bom? À medida que o tamanho dos transistores vai diminuindo, né? O tamanho desses núcleos aqui também vai diminuindo. Então, só para ficar claro, aqui tem essa figurinha que eu achei na internet, né? Então aqui no canto eu tenho uma CPU, aonde eu tenho um único núcleo de processamento, tá bom? Hoje em dia esse tipo de CPU ele se tornou muito incomum. É muito incomum encontrar uma CPU que ofereça um núcleo de processamento, né? É só a gente observar aqui, no caso da arquitetura Comet Lake, a gente vê que os mesmos processadores mais de entrada aqui, né? Por exemplo, o caso do Celeron, né? Eles já possuem ali 2 núcleos de processamento, no mínimo, né? Então, opa, desculpa. Então, deixa eu fechar essa janela aqui. Então, isso aqui acaba se tornando cada vez mais difícil. Mas enfim, né, aqui um exemplo de um processador então, dual core, tá? 2 núcleos, quad core, 6 core, octa core, tá? E enfim, tá? Eu já ouvi falar de processadores aí voltados para o mercado de servidor, clusters de computador, né? Supercomputadores, onde eu teria ali 128 núcleos. Tá? É bastante coisa. Bom, mas a questão principal aqui, gente, é que eu tenho um aumento de desempenho, tá bom? Agora, em qualquer situação, e aí a gente vai entrar um pouquinho já na prática, em qualquer situação que eu tenho um ganho de desempenho? Não é bem assim, tá bom? Se você observar um único programa sendo executado, né, pode ser que esse programa ele tenha sido desenvolvido pensando-se em paralelismo, né? O que é paralelismo? Eu pego esse programa e de alguma forma eu divido ele para que ele seja processado em mais de um processador, né? Então aí sim ele vai usufruir, né, da quantidade de processadores, de núcleos que eu tenho ali na CPU. Agora, se o meu programa não foi pensado em desenvolvimento de paralelismo, né, se ele foi desenvolvido de maneira simples, então ele não vai fazer uso disso. Em outras palavras, né, o meu programa que eu desenvolvi, né, o meu programa, ele vai ser composto ali, vamos dizer assim, por um fluxo de instruções, tá bom? Então aqui vamos dizer que isso aqui é um fluxo de instruções. Bom, o que vai acontecer? Quando o sistema operacional ele alocar esse programa para ser executado em um processador, né, o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai pegar esse fluxo de instruções e vai alocar, vamos pegar por exemplo o caso aqui desse processador multicore, ele vai alocar ele em um único núcleo, tá? Então, como ele foi desenvolvido pensando-se dessa forma, ele vai ser alocado em um único núcleo. Agora, eu posso,
Vamos fazer uma divisão aqui. Eu posso desenvolver esse programa. Vamos mudar aqui a cor, tá? Vamos colocar aqui. Eu posso desenvolver esse programa de forma que ele contenha mais de um fluxo de instruções. Eu estou sendo aqui genérico, tá bom? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 fluxos de instrução, tá? Então, vamos dizer isso daqui. Vamos chamar isso daqui de fluxo 1 e esse daqui de fluxo 2. Tá? O que o sistema operacional pode fazer nessa situação? Ele pode alocar um fluxo para um núcleo e um outro fluxo para um outro núcleo. Tá bom? Então, como o meu programa ele possui ali uma divisão, o sistema operacional ele pode fazer essa alocação em diferentes processadores. Tá bom? Caso contrário, vai ficar tudo alocado em um mesmo núcleo. Tá bom? Mas pode se perguntar, Rodolfo, mas existem vantagens de eu criar essa divisão dentro do meu programa? Tá? Isso aqui se chama paralelismo, tá, gente? Paralelismo. Existe vantagem de eu fazer paralelismo no meu programa? Eu vou responder para vocês. Depende da ação que o seu programa vai fazer, tá bom? Porque dependendo da ação que você... problema que você está querendo resolver ali, se ele for um problema divisível, né, que seja passível de ser paralelo, aí sim vale a pena. Agora, caso ele seja um problema sequencial, que depende muito das ações anteriores, então não compensa eu dividir ele, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui uma situação do ponto de vista prático, tá? Que inclusive nós vamos implementar aqui como cenário de teste. Nós vamos implementar isso e verificar, né, como isso vale a pena ser paralelo. Então vamos imaginar, pessoal, que eu tenha a seguinte situação. Eu vou abrir aqui, para ficar mais fácil para vocês, eu vou abrir aqui o Calc, né, que é o meu Excel do LibreOffice, para ficar mais fácil. Eu acredito que vocês ainda não devam conhecer, alguns de vocês não devam conhecer o tópico de vetor, né, array. Eu conversei com uma das professoras que dá aula de programação para vocês e ela me informou que vocês ainda não aprenderam isso nas aulas normais, tá? Mas é uma ideia muito simples, tá bom? Vetor ou array, tá? O que é isso? Tá? Imaginem que eu tenha várias variáveis, tá? Vamos dizer aqui que eu tenha 5 variáveis, tá bom? Então, cada espaçozinho aqui vai representar uma variável. Deixa eu formatar isso daqui de forma a dar um destaque. Tá? Então, imaginem que eu tenho aqui 5 variáveis, tá bom? 5 variáveis. E dentro de cada variável aqui, né, eu quero armazenar um número... Eu quero armazenar um número inteiro, tudo bem? Eu posso declarar 5 variáveis de forma isolada. Então, por exemplo, posso dizer que essa daqui é a variável no 1, essa é a no 2, no 3, no 4, no 5, ou poderia ser outros nomes também. Tá? A questão é que são 5 variáveis, tá? E cada uma delas vai armazenar no futuro um número inteiro, tá bom? Agora, eu posso declarar essas 5 variáveis aqui de forma isolada no meu aplicativo, ou eu posso, por exemplo, declarar o que nós chamamos de vetor, tá? Então, um vetor, ele nada mais é do que uma sequência encadeada, tá? de valores ali, normalmente do mesmo tipo, tá bom? Então eu posso, por exemplo, dizer que isso daqui é o vetor números,
então um vetor chamado números, e aqui dentro desse vetor números eu tenho lá os valores 4, 5, 8, 9 e 1. Tá? Então tenho esses valores. Né? Então, o que vai acontecer? Tudo isso daqui é como se fosse uma única variável, tá? Mas nós chamamos isso de um vetor. Um vetor, porque são vários valores ali que estão alocados do mesmo tipo. Então, por exemplo, se eu quero fazer referência à terceira posição aqui do vetor, a terceira posição, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Cada posição aqui ela tem um índice, tá bom? Eu vou escrever o valor do índice aqui em cima. Deixa eu só diminuir um pouquinho o valor. Então, e modificar aqui a cor da fonte. O índice desse primeiro vai ser 0, desse daqui vai ser 1, desse vai ser 2, desse vai ser 3 e desse vai ser 4, tá bom? A questão dos índices é que eles começam com 0. Então, por exemplo, se eu quero fazer referência a essa posição aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer número, aí eu vou abrir colchetes aqui, tá? E eu vou colocar aqui a posição 2. Tá? Então, o que significa isso? Então, o vetor número no índice 2. Porque a gente tem que tomar cuidado que não é a segunda posição, é o índice 2. É o índice que contém o código 2, né? Porque a segunda posição é essa daqui. Então, qual que é o valor disso daqui? Eu vou colocar o valor aqui na frente. É 8, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui o vetor número na posição 1, ele deixa sempre aqui a primeira letra em maiúsculo, né? Então, o vetor 1 na posição 1. Então, isso daqui é o valor 5, né? O vetor número na posição 4. Então, isso daqui é o valor 1, né? Então, tá aqui, né? Posição 4, índice 4, valor 1, tá bom? Então, a ideia é isso. Imaginem que eu tenha, então, um vetor aqui, tá? Esse vetor aqui, número, ele tem números, ele tem 5 posições, e eu queira fazer um programa bem simples, programa bem bobo, que gere valores aleatórios para cada uma dessas posições. Então, o programa ele vai vir aqui no índice 0 e vai gerar um valor aleatório, por exemplo, entre 0 e 100. Então, ele vai chegar aqui e vai escrever lá, 56. Aí depois ele vai vir aqui nessa posição e vai escrever 43. Depois vai vir aqui 98, 3 e 78, por exemplo. Então ele escreveu ali valores aleatórios entre 0 e 100 em todas as posições desse vetor. Tá? Essa questão de lidar com números aleatórios, pessoal, ela consome um tempo, vamos dizer assim, razoável do processador. Tá bom? Então não é uma tarefa trivial de se fazer isso. É óbvio que fazer isso 5 vezes não vai fazer muito cócegas dentro do processador. Agora, imaginem que eu tenha um vetor, com, por exemplo, 100.000 posições. Tá? E eu faça essa mesma ideia que eu fiz aqui com 5 posições, eu faça com essas 100.000 posições. Ou seja, eu vou gerar 100.000 números aleatórios e preencher isso no vetor. Isso vai dar um pouco de trabalho para o processador, tá? Ele não vai fazer isso instantaneamente. Esse programa ele vai demorar um pouco mais para ser executado, tá bom? Ele vai demorar um pouquinho mais para ser executado. Bom, por que eu estou falando isso? Bom, será que esse programa é passível de ser paralelizado? Tá? Então, eu tenho um vetor com 100.000 posições. Né? O que eu posso fazer? Eu posso colocar 50.000 números, 50.000 valores, né, para serem gerados, por exemplo, na CPU 1 e 50.000 valores para serem gerados na CPU 2, tá bom? Então, eu posso desenvolver esse programa de forma que as 100.000 posições vão ser geradas em uma única CPU, ou eu posso dividir essa tarefa em mais de uma CPU, né? Como eu fiz aqui com o exemplo. Né? Então, vamos supor que com 100.000 posições,
Então eu vou criar aqui uma linha em cima. Vamos dizer que 100.000 posições em uma única CPU, isso daqui demore, não sei, estou chutando um valor aqui, 8 segundos. Tá? Depende da CPU. Né? Agora, se por exemplo eu divido isso em 2 CPUs, eu estou cortando esse trabalho pela metade. Eu estou criando um paralelismo dessa tarefa. Tá bom? Então, em teoria, esse programa demoraria 4 segundos para serem executados. Por quê? Porque se em uma CPU foi 8 segundos e agora eu dividi essa tarefa em 2 CPUs, né? Então eu tenho ali um paralelismo e eu vou cortar esse tempo pela metade, tá bom? Agora, por exemplo, vamos dizer que eu corte isso em por exemplo aqui 4 CPUs, né? Então 25 valores para CPU 1, 25 valores para CPU 2, 25 mil valores para CPU 3 e, não ficou alinhadinho aqui, mas 25 mil valores para a CPU 4. Tá? Quanto tempo que esse programa vai demorar para executar? Bom, então aqui foi 8 segundos, aqui foi 4 segundos. Em teoria, esse programa vai demorar 2 segundos para executar esse programa, certo? Então, ou seja, eu estou tornando essa tarefa aqui paralela, né? Eu estou dividindo ela em mais de uma CPU. Agora, se por exemplo o seu processador, né, vamos dizer que você divida essa tarefa em 4 CPUs, para 4 CPUs no seu programa, tá? Só que aí você você dividiu em 4, desculpa. Só que a sua CPU ela não tem 4 núcleos, ela só tem 2 núcleos, por exemplo. Tá? Então você tem 4 tarefas que estão sendo divididas em 2 CPUs. Tá? Então você tem ali uma concorrência. Pode ser que nesse caso o seu programa, ao invés de ele aumentar o desempenho, na verdade ele vai perder desempenho, tá? Pode ser que ele demore até mais do que 4 segundos para ser executado, tá bom? Então, a divisão do meu programa, né, o paralelismo do meu programa, eu vou dividir ele ali em N tarefas, vai depender muito da quantidade de processadores, de núcleos físicos que o meu processador tenha, tá bom? Bom, vamos lá. Então, espero que vocês tenham entendido, tá bom? A ideia, então, é a gente criar um programa que gere 100.000 números aleatórios, tá bom? A gente vai fazer um teste primeiro com um núcleo apenas e vai verificar quanto tempo que isso vai demorar para ser feito. Depois a gente vai fazer o mesmo programa, só que a gente vai dividir isso em 2 núcleos e ver quanto tempo que vai demorar para ser feito. Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui, gente, para fazer esse experimento com vocês, eu vou utilizar o Python, tá bom? A linguagem Python. Eu sei que alguns de vocês estão fazendo aí o curso de programação Python, né? Estão acompanhando os materiais. Outras pessoas já têm alguma familiaridade, mas eu sei que tem bastante gente que não conhece, né? Então, assim, não se preocupe se vocês não conhecem, porque o Python ele é uma linguagem muito simples, bem tranquila de se trabalhar. Tá? E a questão principal aqui não é aprender a linguagem, tá? Mas compreender o conceito por trás dessa linguagem. Eu posso implementar esses conceitos, esse mesmo programa em linguagem C? Pode, você pode implementar. Tá? E eu até aconselho que vocês tentem replicar esse programa, tá? Em linguagem C, por exemplo, para fins de teste, tá bom? Para vocês aprenderem um pouco. Então eu vou utilizar o Python. Esse ambiente aqui é um ambiente de desenvolvimento para Python, uma IDE para Python chamada PyCharm. Tá? Então, eu vou criar um arquivo aqui, Python.
Vou criar um arquivo único aqui e eu vou chamar esse programa aqui de... vou chamar assim, single CPU. Tá? Representando que esse programa ele vai ser executado em uma única CPU. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou declarar uma variável chamada número de elementos. Tá? Então, essa variável ela vai ter o valor 100 mil. 100 mil. Então, esse 100 mil ele está justamente indicando para a gente que nós vamos gerar 100 mil números de forma aleatória. Tá bom? E aí a gente vai criar aqui entre aspas, um vetor no Python. Por que eu falo entre aspas? Porque, na verdade, no Python, o nome não é vetor. A ideia é de vetor, é o que eu acabei de explicar para vocês, é tudo aquilo, mas em Python nós chamamos de lista, tá bom? Então eu vou criar aqui uma lista no Python, tá? E essa lista ela está vazia, tá bom? Então só para ficar claro para vocês, tá? Aqui nós chamamos de vetor, mas imaginem que isso daqui seja uma lista. Uma lista contendo 5 números, tá bom? É a mesma ideia de vetor. A gente usa vetor e array, esses termos, vetor e array, em linguagem C, tá bom? Em Python nós usamos o termo lista, tá bom? Mas é a mesma ideia. Então eu criei aqui uma lista, uma estrutura de listas, e eu vou preencher essa lista com um for. Eu vou preencher essa lista aqui, tá? Com valores... Valor aleatório não, desculpa. Deixa eu pensar aqui. Não, já vamos preencher aqui, desculpem, gente. Eu vou importar aqui uma biblioteca no Python, né, chamada random, tá? Porque essa biblioteca aqui, ela vai ajudar a gente a gerar os números aleatórios, tá bom? Então aqui eu vou gerar um número aleatório para cada posição dessa lista, tá bom? Na verdade, eu vou ter que fazer de uma forma diferente. Então, lista, append, random, and int. Tá? Eu já explico para vocês o que está acontecendo aqui. Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei um for, tá bom? Um for que vai percorrer aqui. Isso aqui tem uma variável i, tá? Ela vai percorrer de zero até o número de elementos que eu defini aqui, no caso 100 mil. Então, esse laço aqui de repetição, ele vai se repetir 100 mil vezes, tá bom? 100 mil vezes. E aí eu tenho aqui a lista que eu acabei de criar, e essa lista, ela tem o que nós chamamos de método, tá? Que é uma função aqui que a gente utiliza, né? No caso, aqui essa função é chamada de append, tá? E a função dela, a finalidade dela é inserir um item à lista, tá bom? Eu vou inserir um elemento nessa lista. Que elemento que eu vou inserir aqui nela? Pessoal, vou fazer de uma forma diferente, me perdoem, tá? Bom, eu não vou inserir um número aleatório nessa lista. A princípio, eu vou criar aqui nessa lista... Eu vou criar uma lista com 100 mil posições, ok? 100 mil posições. E nas 100 mil posições eu vou adicionar o valor 0, tá bom? Então imaginem aqui, essa lista ela tem 5 posições. Eu vou inserir 0 em todas as posições, tá? A diferença para a lista que eu estou criando aqui é que ela tem 100 mil posições, tá bom? Aqui eu estou inserindo 0 nas 5 posições dessa aqui de exemplo, e aqui eu vou inserir 0 nas 100 mil posições, tá bom? Então criei uma lista que contém ali 100 mil zeros, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora sim, eu vou criar um outro for, tá? Parecido com esse, tá? A mesma ideia. Só que esse for, nós vamos
eu vou chamar cada posição aqui da lista, e dentro de cada posição eu vou gerar um número aleatório, tá? Utilizando aqui a função, aqui o método handInt, tá? Ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 100, tá bom? Então, esse primeiro for eu criei as 100 mil posições com o valor 0, e aqui eu estou percorrendo novamente as 100 mil posições, adicionando um valor aleatório em cada uma delas, tá bom? Então aqui eu estou fazendo referência à posição I, tá? Ao índice I aqui da lista, tá? E dentro desse índice I, eu vou colocar um valor aleatório entre 0 e 100, tá bom? Então é só a gente pensar que isso aqui é um for, e cada vez que tem uma interação aqui, o valor desse i ele vai ser incrementado. Então ele começa com 0 na primeira interação, na segunda interação ele vai para 1, na terceira interação ele vai para 2 e assim por diante. Então ele vai preencher aqui valores aleatórios, tá? Bom, a questão é que essa tarefa aqui, ó, a tarefa de criar a minha lista que eu fiz aqui em cima, eu não posso paralelizar isso daqui, tá bom? Porque isso daqui vai ser uma ação que tem que ser feita de forma sequencial. Agora, essa ação de gerar os 100 mil itens aleatórios, eu posso paralelizar isso, tá bom? Então, essa ação, futuramente, nós vamos paralelizar ela, tá? Mas, por enquanto, a gente vai deixar um processamento sequencial, tá? Então, essa ação aqui, ela vai demorar um tempo. Ela vai demorar aí X segundos. E a gente vai medir esse tempo, tá bom? A gente vai medir esse tempo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou importar aqui uma outra biblioteca chamada time, tá? E aqui eu vou declarar uma variável chamada T1. T1, ela vai receber o tempo atual, tá? Então essa função aqui, ela retorna para mim o tempo atual. O tempo do processador atual. E imediatamente quando acabar o processamento, eu vou colher o tempo atual novamente. Tá? E aí, eu vou declarar aqui uma variável chamada tempo, e tempo vai receber T2 menos T1. Então, a ideia é que tempo armazene em segundos, quanto tempo que esse for demorou para executar. Tá? E aí a gente aqui no final vai imprimir o resultado final. Vou escrever assim, ó, fim da execução. Tempo total. Tempo. Segundos. Tá? Então eu vou imprimir aqui quanto tempo que demorou para esse for ser executado. Tá? Então, vamos lá, deixa eu salvar aqui. Save as. Ele já está salvo. Deixa eu executar aqui. Run single CPU. Bom, beleza. Ele demorou aqui, deu para perceber que o meu programa ele demorou 0,21 segundos para gerar esses números aleatórios aqui, né? A gente vai tentar, eu estou construindo o programa aqui com vocês em tempo real, tá, gente? Eu vou tentar fazer de uma forma que ele demore um pouco mais aqui, tá bom? Então a primeira ideia é a gente aumentar aqui o número de elementos, tá? Criar uma lista maior, tá? Vamos ver se assim ele vai demorar um pouco mais de tempo. Ok, então perceber que se eu aumentei aqui para 1 milhão de posições, ele aumentou aqui o tempo, tá? Agora ele está demorando 1,46 segundos, tá? Mas a gente vai tentar dar uma melhoradinha nisso daqui ainda, tá bom? Aqui eu estou utilizando o handInt, tá? Entre 0 e 100.
Tá? Vamos fazer uma experiência. Eu vou tentar fazer que ele gere um número aleatório entre 0 e 1 agora. Tá? Aí pode ser um float. Aí ele vai gerar um float ao invés de um inteiro. Tá? A diferença é que vai ficar entre 0 e 1. Eu não estou imprimindo o valor da lista, eu poderia imprimir ele depois, tá bom? Mas a gente está interessado realmente na questão do tempo aqui. Vamos ver se a gente consegue um tempo maior aqui, né? Dar uma estressada maior nessa CPU. Não, foi mais rápido do que antes, né? Tá, então vamos voltar aqui. Vou voltar. Vou colocar aqui entre 1 e 100. Tá? E beleza, tá? Bom, eu vou colocar então aqui 10 milhões. Vamos dar bastante trabalho para ele. Tá? Aumentei aqui o número. Olha lá, demorando mais, né? Enquanto ele não aparecer a mensagem aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza. Olha lá, ó. Ok. Agora temos aqui um número razoável, né? Vamos deixar aqui ele, tá? E ele demorou, né, para gerar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ter certeza. 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, né? Então 10 milhões para gerar 10 milhões de números aleatórios entre 1 e 100, né? Ele demorou aqui quase 15 segundos, tá bom? Só por curiosidade, se a gente quisesse ver esses valores, tá bom? Eu não vou imprimir todos eles aqui, gente, porque imprimir 10 milhões de números aleatórios aqui pode demorar muito tempo, tá? Mas eu vou imprimir os 100 primeiros, tá bom? Os 100 primeiros. Então vamos colocar aqui para ele imprimir lá na lista o valor dos 100 primeiros números aleatórios, tá? Só para a gente fazer o teste, depois eu vou tirar esses valores aqui. Deixa eu só diminuir para ele executar um pouco mais rápido dessa vez, para vocês verem, tá? Ok, então, beleza, ó. Então tá aqui, ó, ele imprimiu, né, 100 números aleatórios em cada uma das posições aqui, ele foi imprimindo, né, os números aleatórios, todos eles estão aqui. Eu vou tirar esse código aqui, que ele não importa pra gente, e vou novamente aumentar aqui, né? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora, eu vou manter esse programa aqui, e a gente vai criar um outro script, tá? Só que esse script nós vamos paralelizar essa ação aqui, ó. Então, essa ação, ela vai ser dividida, tá, em dois processos. Tá bom? Então, o processo ele é um programa que está em execução. Então, esse programa ele vai ter dois processos que vão ficar alocados em duas CPUs diferentes, tá? Em dois núcleos diferentes. Então, vamos lá, deixa eu criar aqui um arquivo. Eu vou chamar aqui de Dual CPU, tá bom? Dual CPU. E o programa ele vai ser muito parecido com esse, tá bom? Mas ele vai ter algumas diferenças importantes aí, tá? Bom, a primeira diferença é que a gente tem que importar a biblioteca do Python que vai fazer o paralelismo, tá? Essa biblioteca se chama Multiprocessing, tá bom? Então, por aqui, a gente consegue criar vários processos diferentes aqui dentro, tá? E, bom, como é que eu vou fazer essa divisão? Então, para fazer essa divisão aqui, eu tenho que introduzir para vocês um outro conceito, tá? Que vocês também não têm familiaridade, que é o conceito de função, tá? Então, a função nada mais é do que um trecho de código que eu posso reaproveitar em uma outra parte do meu programa, tá bom? Então, eu vou fazer um exemplo aqui bem simples com vocês para vocês entenderem o conceito de função, tá bom? Então, um outro arquivo aqui, tá? Vamos supor que eu queira fazer uma função que faça uma soma, tá? Então, essa função, ela vai aceitar como parâmetro dois números, tá? Vocês já vão entender o que vai acontecer aqui.
e essa função ela vai somar o número 1 com o número 2 e vai... Olha, eu vou fazer uma coisa mais simples aqui para vocês entenderem. Ela vai imprimir aqui resultado da soma, tá? Então, eu vou fazer um print aqui, tá? Que é uma impressão de uma string na tela. Testando funções, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar a função soma e eu vou passar aqui como parâmetro 2 números para ela e ver o que vai acontecer. Vou executar, tá? E olha só o que está acontecendo aqui, né? Eu criei, então, uma função chamada soma, né? Uma função chamada soma, e essa função, a gente diz que ela aceita como entrada 2 parâmetros. Eu passo duas informações para a função para que ela possa funcionar, para que ela possa trabalhar, tá? Então, eu estou passando 2 números como parâmetro. Se eu quisesse colocar um terceiro valor, era só colocar vírgula, o nome do terceiro. Aqui eu especifico o nome de variáveis, tá bom? E aqui eu estou indicando soma vai receber num1 mais num2. Então, esse num1 e num2 é justamente esses valores que estão aqui, né? Então, soma vai receber num1 mais num2. E aí depois eu vou imprimir aqui uma frase, né? Ó, resultado da soma, soma. Então, a minha função ela faz isso. Pega os 2 números, soma e imprime a frase na tela. Aqui eu chamei a minha função. Ó, então, como é que eu chamo ela? Coloco o nome dela, abro parênteses, né? Fecho parênteses e passo os 2 números que eu tenho aqui, né? Que eu quero somar como parâmetro, né? 3 e 4. Então é possível observar aqui, ó, né, que ele imprimiu a frase testando funções e depois ele imprimiu a frase resultado da soma 7. Então ele imprimiu aqui, né, essa linha aqui, resultado da soma, né? Eu passei os 2 números. Eu posso chamar essa função novamente, então, por exemplo, 10, 14. Né? Eu vou executar aqui novamente. Então, ó, na primeira chamada, ele imprimiu 3 mais 4, 7. Na segunda, ele imprimiu 10 mais 14, 24. Tá bom? Então, essencialmente a função é isso. Tá? É um trecho de código que eu posso reaproveitar ele depois, assim que eu chamar ele aqui, né? E passar os parâmetros se for necessário. Existem funções que não têm parâmetro, tá bom? Eu posso, por exemplo, def olá mundo, por exemplo, né? Então eu quero fazer uma função que imprima a frase olá mundo, né? Então aí eu posso vir aqui embaixo e chamar ela, né? Olá mundo. Vou executar aqui, tá? Então percebam, né? Ele fez aqui a tarefa da função soma, e aqui embaixo, na hora que eu chamei a função olá mundo, ele imprimiu a frase aqui olá mundo, que é a tarefa da função olá mundo, tá bom? Então é um trecho de código que eu posso aproveitar. Bom, por que eu estou falando isso então? A gente precisa colocar essa tarefa de gerar os números aleatórios entre 1 e 100 em 2 funções, tá bom? Então eu vou declarar aqui 2 funções. Então def, vou chamar aqui de processo 1, tá? O nome dela, pode ser qualquer nome, tá bom? E aqui eu vou chamar a outra def processo 2, tá? Então eu só chamei a definição delas aqui, tá? A chamada da função. E agora a gente vai implementar a ação de cada função aqui. Bom, a função processo 1, ela vai fazer a geração dos números aleatórios, tá? Da metade disso daqui. Então, é 10 milhões, ela vai fazer a geração de 5 milhões. Ou melhor dizendo, dos 5 primeiros milhões. Então, vamos colocar aqui um comentário indicando isso. A função processo 1 irá gerar os números aleatórios entre 0 e vamos colocar aqui 4 milhões
999.999, tá bom? Então, a função dela é gerar os números aleatórios na primeira parte. E a segunda, vamos escrever um comentário aqui também. A função, processo 2, irá gerar os números aleatórios entre 5 milhões e... apesar dele ter 10 milhões, né, mas a última posição é a 9.999.999, tá bom? Então a gente tem que considerar também a posição 0, né, que ela conta aqui na conta também desses 10 milhões, tá bom? Então, tá aqui, a gente descreveu a função delas e agora a gente vai implementar esse código. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer aqui um for i in range, tá? Aqui ele vai da posição 0 até, olha lá, num elementos dividido por 2, tá bom? Aqui percebam que são duas barrinhas, porque é uma divisão inteira, tá bom? Para ele não gerar um número float. Então, isso daqui em Python é para a gente garantir que o número resultante seja inteiro, tá bom? O número da divisão seja inteiro. Então, ele vai percorrer até a metade da lista, tá bom? Só uma questão. Vocês podem falar, Rodolfo, mas 10 milhões dividido por 2 dá 5 milhões. Então, ele vai pular aqui, extrapolar a área dele? Não, porque a última posição ela não conta aqui, tá bom? Do Python. Quando a gente chama a função range, ele vai de 0 até a posição que está sendo indicado aqui, menos 1, tá bom? Então, se aqui está sendo indicado 5 milhões, então ele vai até, na verdade, 4.999.999, tá bom? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui a lista na posição que está sendo indicada e vai gerar o número aleatório, né? Com base a gente fez aqui embaixo. Bom, então beleza. Essa função vai fazer isso. E a função do processo 2 vai fazer algo bem parecido. Então eu vou pegar até o código aqui, vou colocar aqui novamente. Só que a gente vai trocar aqui o 0, porque ele não vai começar no 0. Ele vai começar em número de elementos dividido por 2, justamente da onde essa primeira aqui parou. E vai até a posição num elementos. Ok? Então ele vai indicando aqui, né, de 5 milhões até 9.999.999, tá bom? E vai gerar também os números aleatórios. Então elas são muito parecidas, mas essa aqui é para a primeira parte e essa daqui é para a segunda parte, tá bom? A parte de gerar os números, a gente vai gerar a lista, né, preencher ela com 0, a gente vai deixá-la aqui, nós não vamos modificar. Só que esse código aqui, ó, que é o código anterior, que a gente agora dividiu aqui nas duas funções, nós vamos tirar ele daqui, tá bom? E aqui no meio, a gente vai fazer o código propriamente dito para fazer a divisão do código, tá bom? Então eu vou chamar aqui, criar aqui uma variável chamada P1, melhor, só para tornar mais fácil, vou chamar aqui de processo. Melhor chamar porque a gente tem a função lá em cima que se chama processo 1, né? Eu vou chamar aqui de P1, tá? E aí eu vou utilizar a função lá em cima que eu criei, tá? Que é a multiprocessing. Então, multiprocessing, ponto, process. E aí aqui eu vou passar uma informação para ela chamada target. Então, essa target, ela vai receber aqui processo 1, só o nome dela, tá? E aqui embaixo eu vou fazer P2 recebe multiprocessing, ponto, process, target, recebe processo 2, tá? Então, o que eu criei aqui? Eu criei duas variáveis, na verdade o nome disso daqui é objeto, tá bom? Eu criei dois objetos, tá? E cada objeto, ele vai ser um processo em paralelo, tá? Só que o processo 1, tá? Ele tem ali como ação
o que está sendo definido na função processo 1. E o processo 2, né, ele tem como ação o que está sendo definido na função processo 2. Tá? Então eu criei esses dois processos. Logo em seguida eu vou iniciar esses processos, tá? Através do método start. Vou iniciar os dois processos. E, bom, a partir desse momento que eu inicio, eles vão começar a executar. Tá? Logo em seguida eu vou usar um outro método, que é o join, tá? Para que eles possam ser finalizados corretamente quando eles acabarem a ação. Então aqui eles começam a ação e aqui eles vão ser finalizados depois. Tá? Bom, beleza. Então todo esse trecho aqui, ó, todo esse trecho, né, é o trecho do meu paralelismo. Crio os processos, inicio e finalizo eles depois quando eles acabarem. Tá? Aqui eu tenho o tempo que está sendo medido antes, o tempo que está sendo medido depois, e aqui eu tenho, né, o tempo total da execução. Tá? Então a gente vai imprimir aqui novamente. Então beleza, o meu programa está pronto. Deixa eu salvar tudo aqui. Eu vou executar novamente o da single CPU para a gente ver, para a gente relembrar quanto tempo demorou. Tá? Então, deixa eu executar aqui, run single CPU. Então vamos medir quanto tempo, provavelmente vai ser algo em torno de 15 segundos. Eu sei que para quem nunca viu isso, pessoal, para quem está começando a aprender a programar, pode parecer um pouco difícil tudo, tá? Mas eu até aconselho quem está tendo muita dificuldade guardar esse vídeo no bolso, deixa ele no bolso, guardadinho, no fundo da gaveta ali, tá? E depois quando vocês voltarem às aulas, aprenderem o conceito com mais calma de vetor, tá? De array, de função também, aí vocês voltam e assistam o vídeo, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de compreender. Tá? Então, ó, quando eu tenho um único processo, que é o caso aqui do primeiro, ele demora 14,78 segundos. Esse tempo não é fixo. Se eu executar esse programa novamente, esse valor aqui pode mudar, tá bom? Porque como a gente está lidando aqui com números aleatórios, tem um fator de aleatoriedade, tá? Então isso aqui não é fixo, mas é uma métrica para a gente ter uma ideia, né? Então 14,78 segundos e eu vou executar agora o segundo aqui, tá? Então vamos anotar aqui só o tempo, né? Com um único processo, isso demorou 14,78 segundos. Tá? Com dois processos, vamos lá. Vou executar. Beleza. Então, com dois processos, ele demorou 8,09 segundos. Tá? Então, dois processos, 8,09 segundos. Tá? Então dá para perceber aqui que eu tive um ganho de quase, né, 100% do meu tempo. Né? Então se eu fizer aqui 8,09 dividido por 14,78, né, eu tive um speed up aqui, né, desculpa, eu falei errado, eu tive um speed up de 54%. Tá? É um speed up, é isso que era esperado, tá bom? Ah, mas não é exatamente a metade, né? Com dois processos deveria ser 7 segundos. Isso é só na teoria, tá bom? Porque na prática é difícil a gente conseguir um speed up, tá? Do dobro, de diminuir o tempo ali pela metade, tá bom? É difícil a gente conseguir isso. Mas é isso mesmo, o programa já está mais eficiente. Agora, eu vou deixar como lição para vocês, para quem quiser fazer, obviamente, a gente tentar fazer essa divisão aqui em 4 processos, tá bom? Então, nós fizemos aqui em 2,
Será que se eu fizer com 4, será que isso daqui vai aumentar o desempenho? Tá? Então, tentem fazer, tá? Ah, Rodolfo, mas eu não conheço Python, eu nunca programei, né? Então, eu estou à disposição de vocês lá no horário de atendimento do Python, tá bom? Os professores também estão à disposição. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida com o Python, tá? Em termos de variável, a estrutura de repetição dele, a questão das listas que eu acabei de falar, se vocês estiverem com dúvida em relação a isso, tá? Vocês podem procurar a gente, não tem problema nenhum. Agora, em relação ao multiprocessing que eu acabei de explicar para vocês, né, eu estou lá no horário de atendimento do Python de quarta-feira, das 7h30. Deixa eu escrever aqui para vocês. Tá? Então, o horário de atendimento é de quarta-feira, das 7h30 às 21h, tá bom? Podem me procurar lá se vocês quiserem. E eu ajudo vocês em relação ao código, tá bom? Para quem tiver interesse, tudo, quem tiver com alguma dificuldade, quem não compreendeu, estou à disposição de vocês, tá bom, gente? Então, vou deixar aí como exercício para vocês fazerem a divisão em 4 threads. Bom, espero que vocês... 4 processos, desculpa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso, bons estudos, tudo de bom para vocês, se cuidem, fiquem em casa se for possível, tá? Se não for possível, tome bastante cuidado na rua, tá? Tome todos os cuidados necessários, lavem as mãos, usem máscara, tá bom? Evitem aglomerações. É isso daí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.